Meus irmãos, vamos comentar nosso segundo texto bíblico que nós encontramos em Salmo. A nossa leitura hoje, é Salmo 78 e Salmo 79. Então nós vemos aqui Salmo 78, um salmo que diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, procurei enigma da antiguidade. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que as quais temos ouvido e sabido, nossos pais nos contaram. E não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força, maravilha que fez. Porque então, meus amados irmãos, nós vemos aqui o salmista, usado por Deus, dizendo que o Senhor, chamando o seu povo: escutai a minha lei, povo meu, e inclinar os ouvidos, porque eu vou falar, vou abrir minha boca no enigma, eu vou abrir minha boca em parábola, eu vou falar para vocês de coisas da antiguidade, eu vou contar uma história para vocês. E os homens de Deus disseram: nós não encobriremos aos nossos filhos, vamos mostrar toda essa grandeza de Deus às gerações futuras, o louvor do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. É isso que nós temos que contar, não fracasso, irmão. O que é que nós vamos contar? O que é que nós não vamos descobrir a geração? Nós não vamos contar falha, fraqueza de homens, de mulheres, de Deus e pastor, não. Nós vamos contar a Deus, vamos aos homens, aos nossos filhos, que digam, irmão, são os louvores. Nós vamos contar a força do Senhor, é a maravilha que Ele fez, não é? Deus estabeleceu, conforme Ele diz aqui, um concerto com Israel, com Abraão, com os seus filhos. Nós vemos que Deus, para que ele contasse aos seus filhos, a sua descendência, ensinasse a servir a Deus, não é? E não se esquecesse das obras de Deus, mas que guardasse esse mandamento. E que ele não fosse desobediente, uma geração quanto mais, como seus pais, para desobedecer a Deus. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que com isso o povo pecou e foi levado. Nós vemos que o povo de Deus, pela permissão de Deus, foi levado para o Egito para escapar da fome. E a partir daí nós vemos que Deus tirou aquele povo com o braço esquecido, com o braço forte, com o braço forte, com mão estendida, não é? Mas de repente esse povo se esqueceu da maravilha de Deus. Nós vemos que Deus abriu o mar vermelho, primeiramente destruiu, causou todas aquelas pragas que destruiu o Egito. Depois trouxe o povo, abriu o mar vermelho, passou com aquele povo a pés enxutos pelo meio do mar vermelho, matou todos os egípcios que tentaram passar a pés enxutos também dentro do mar com seus carros e cavaleiros. Deus guiou aquele povo durante o dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. Nós vemos que livrou o povo da morte no deserto, dos abismos, dos inimigos. Nós vemos que o povo pediu, teve sede, Deus transformou as águas amargas em água doce, mara. O povo ainda teve sede, Deus abriu a rocha, fendeu, tirou água para ele beber. O povo teve fome, Deus mandou maná, que o povo comeu durante todo aquele tempo. O povo teve desejo de comer carne, Deus mandou cordões que eles comeram também no deserto. Mas com tudo isso, meus amados irmãos, nós vemos que o coração daquele povo era duro. E nós vemos que se prostraram diante da imagem, fizeram um bezerro, e se prostraram. Nós vemos todo aquele sofrimento ali, mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus colocou aquele povo na terra do Egito. Nós vemos que dos que saíram do Egito não entraram, aquela geração dos pais morreram no deserto, exceto Caleb e Josué, que perseveraram, serviram a Deus. O próprio Moisés e o próprio Arão também foram rebeldes, morreram. O nosso Deus é aquele que guiou o seu povo pelo deserto. E nós vemos, meus amados irmãos, que mesmo assim o povo pecou. E como o povo pecou, então nós vemos que Deus levantou juízes lá, quando ele já estava na terra prometida, e nós vemos que o juiz livrava o povo, mas depois daquele juízo o povo voltava a pecar, e nós vemos ali que Deus, dava livramento ao povo. E nós vemos que Deus, ele levantou Davi,
que apacentou aquele povo, conforme diz o versículo 70, ele elegeu Davi, seu servo, tirou do meio dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, e trouxe para apacentar Jacó, o seu povo, a sua herança. Assim, diz que Davi apacentou aquele povo com integridade do seu coração e os guiou com perícia das suas mãos. É assim que Deus faz, ele dá pastores que guiam o seu povo com verdade e com justiça, né, meus amados irmãos? Então nós vemos aqui o Salmo 79 diz: ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santuário, reduziram Jerusalém a montões de pedra. Deram os cadáveres dos teus servos, comida das aves dos céus, e a carne dos teus santos, fazendo o marido da terra. Então, meus amados irmãos, é aquela coisa. Quando o homem peca, a Bíblia diz que esquece o homem do seu próprio pecado. O povo se rendeu diante dos ídolos, diante de Baal-peor, diante de outros tipos, os deuses daquelas nações. O povo desobedeceu, não guardava o sábado, não guardava a lei de Deus. E nós vamos ver que a partir daí Deus permitiu que o inimigo, os assírios, o Egito, Babilônia entrassem em Israel. E o povo que passou a confiar depois de Salomão no templo do Senhor, na arca do Senhor, sem guardar a lei de Deus. Eu digo, irmão, não adianta ter cuidado, exercer função, cargo, se apegar com a igreja. Se a gente está na igreja, mas não guarda a palavra do Senhor, não viva a palavra do Senhor, não tem comunhão com Deus, não teme ao Senhor, não guarda os seus mandamentos, vivemos uma vida de impiedade e profanidade dentro da igreja. Deus não tem zelo por templo, não. Deus não tem tempo por símbolo, não. Deus não tem tempo por amuleto, não, porque tem pessoas que faziam da arca do Senhor e o tempo por amuleto. O povo no tempo de Jeremias dizia: templo do Senhor, templo do Senhor. Deus mandou destruir o templo, Deus mandou destruir, quebrar o santuário, pisar o santuário, matar a jovem, homens, mulheres, crianças, sacerdote, príncipe, rei, de sorte que eles agora estavam clamando: as nações entraram, Senhor, as nações profanaram o teu templo, o santuário, queimaram o teu povo, mataram os teus profetas. Nós agora servimos de zombaria, de escárnio. É isso que acontece com um homem, com uma mulher que se descrente, irmão, mas que não quer obedecer a Deus, que vive uma vida de prostituição, de adultério, de morte, de sequestro, de estupro, de roubo, de desonestidade, sem amar as pessoas, sem perdoar, vive dentro da igreja, ouvindo a pregação, mas não obedece. Então, quando aconteceu o mal, não vem dizer que é Deus que é ruim, não. Nós somos nós mesmos, as nossas fraquezas, é o nosso pecado, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Então não adianta viver pecando e achar que Deus vai abençoar, que Deus vai dar vitória, porque Deus ele tem prazer e ele defende, ele guarda, principalmente os fiéis. A Bíblia diz que ele é o salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Deus tem um compromisso em guardar, em proteger e abençoar os crentes fiéis, não é? Mas os crentes, as pessoas que estão dentro da igreja, que não têm temor de Deus, como Israel não tinha. A Bíblia diz que Israel não tinha temor do Senhor. Por não ter temor do Senhor, eles queriam servir a Deus, mas também queriam servir a Deus pagãos, queriam servir aos pecados, queriam fazer o mal. Nós vemos que houve injustiça, os juízes recebiam suborno, desprezavam as viúvas, os órfãos. A injustiça era feita pelos reis dentro de Israel, o adultério prevalecia, a morte, os estupros, os sequestros, a desobediência do sábado, não guardavam os sábados, não guardavam os anos sabáticos, não deixavam a terra descansar. Então, irmão, viver dentro da igreja, não obedecer a palavra de Deus, é derrota certa. Agora, viver dentro da igreja, temer e obedecer a Deus, seus mandamentos, é vitória certa. Deus tem um compromisso com os fiéis. Não adianta chorar o leite derramado se não há um arrependimento verdadeiro. Não adianta, porque Israel buscava a Deus, mas buscava com o coração fingido, com falsidade, só com remorso. Depois que passava aquela luta, aquele tormento, que o inimigo deixava de perseguir, ele deixava de buscar a Deus. Se vamos a Deus com o coração sincero e puro, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, não é? O nosso Deus é aquele que mata, é o Deus que fere, é o Deus que faz descer a sepultura e faz subir dela. Nada é impossível. Agora é necessário que sejamos fiéis, porque a Bíblia diz que diante do nosso Deus todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daqueles com quem devemos tratar. Não pensamos e não pensemos, irmão, que Deus não viu. Nosso Deus tem olho e vê, tem boca e fala, tem ouvido e escuta. Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo, que seja bom,
que seja mal, e as consequências virão conforme as nossas obras.